Livro Cura para os Traumas Emocionais. Através da cura interior, Deus pode quebrar as correntes que prendem você às experiências dolorosas do passado. De David A. Sims. Prefácio. Há alguns anos, este assunto de cura interior se tornou muito popular. E nessa ocasião, um amigo meu que é psicólogo me deu o seguinte conselho. Procure ouvir as fitas de David Sims. A mensagem dele é concisa, bíblica e um ensinamento mais claro que já se deu sobre este assunto. Agora, vemos que o doutor ampliou suas mensagens, colocando-as num livro, que alia uma boa teologia bíblica com uma sólida psicologia e simples bom senso. O autor aborda questões tais como raiva, senso de culpa, depressão, complexo de inferioridade, perfeccionismo, sentimentos que nos dão a sensação de que nunca atingimos a perfeição. Depois, ele nos leva ao cerne do constante sofrimento emocional e nos mostra como podemos nos libertar, de uma vez por todas, dos nossos tormentos interiores e também dos traumas emocionais. Esta obra foge de soluções simplistas e de condenação descaridosa, ao mesmo tempo que procura não utilizar um jargão complicado. Não, o doutor tem um estilo compassivo, leve e compreensivo, entremeando tudo com bom humor e com ilustrações interessantes sobre pessoas reais. Aquilo que temos, portanto, a palavra de um pastor compreensivo, que se mostra bem à vontade, tanto para comunicar as verdades bíblicas, como para dar aconselhamento aos que buscam soluções para os seus problemas. Como já respeitava profundamente a capacidade de David em abrir este livro com uma ótima perspectiva, eu não fiquei decepcionado. Constatei que o livro dele é interessante, bastante informativo e grandemente valioso para mim mesmo. Estou satisfeito pelo alto privilégio de recomendar esta leitura a todos, e o faço com grande entusiasmo. Introdução. Ainda no início do meu pastoreado, eu descobri que através dos trabalhos regulares da igreja, não estava conseguindo auxiliar algumas pessoas em certos problemas. Percebi que nem mesmo com a pregação da palavra de Deus, nem a entrega pessoal delas a Cristo, nem a plenitude do Espírito, e nem a oração e os sacramentos, essas pessoas estavam conseguindo superar os seus problemas. Eu vi também que algumas delas tendiam a se afastar-se, tornando fúteis e perdendo a fé no poder de Deus. Embora elas orassem fervorosamente, não estavam recebendo respostas para suas petições relacionadas com problemas pessoais. Tentavam exercitar todo tipo de disciplina cristã, mas sem resultados. E quando rodavam para mim, o mesmo disco estragado de sempre, contando as suas derrotas, a agulha que agarrava os mesmos entraves emocionais, embora continuasse a manter o mesmo ritual religioso exterior, que era orar, contribuir e testemunhar, estavam se aprofundando cada vez mais no desespero e na desilusão. Foi então que eu percebi também que os outros problemas tendiam para a hipocrisia. Ficavam a reprimir os seus sentimentos, negando que estivessem em dificuldades sérias, pois uma pessoa convertida não pode ter esse tipo de problema. Em vez de encarar a realidade, eles a encobriram com o verniz de versículos bíblicos, termos teológicos e atitudes irreais. O que sucedia então era que esses problemas, cuja existência era negada, ficavam enterrados no íntimo e mais tarde reapareciam sob a forma de enfermidades, excentricidades, casamentos infelizes e, por sua vez, até mesmo a desintegração emocional dos filhos. Na época em que fiz essas descobertas, Deus me mostrou que as formas comuns do ministério pastoral não serviriam para solucionar alguns desses problemas. Ele me revelou também que deveria abrir meu coração para um autoexame, em busca de uma nova visão do meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos e amigos mais chegados. Depois disso, Deus me orientou para que ampliasse o meu ministério pastoral, a fim de incluir nele um cuidado especial, um ministério de oração por pessoas com problemas emocionais e traumas de infância. E nesses 20 anos em que eu tenho estado pregando, ensinando, distribuindo fitas sobre o assunto, e dando até conselhos a indivíduos com problemas dessa natureza, tenho ouvido milhares de testemunhos de indivíduos que antes eram derrotados na vida cristã, mas que agora foram libertos dos traumas emocionais e ficaram curados de distúrbios causados por lembranças passadas.
Neste livro, o leitor ficará conhecendo algumas dessas pessoas e lerá também a respeito de atitudes e sensações que conhecem bem, por experiência própria ou também pela experiência de um ente querido. Qualquer semelhança com pessoas reais aqui é perfeitamente intencional e não mera coincidência. Todos os indivíduos mencionados nesse livro são pessoas reais. Narramos a sua história com a devida permissão, mas o nome e o local dos incidentes foram modificados para corresponder à confiança em nós depositada. Qualquer semelhança com a vida pode parecer coincidência, mas também é intencional, pois a maioria das pessoas possuem os mesmos anseios e carências. Espero que os capítulos deste livro possam ajudar cada leitor a enxergar o modo como Deus opera na cura de traumas emocionais, na transformação de desajustes em equilíbrio emocional, tornando um convertido derrotado em bênção para os outros. Capítulo 1. Perturbações emocionais. Em 1966, eu preguei um sermão num domingo à noite, cujo título era O Espírito Santo e a Cura dos Nossos Traumas Emocionais. Essa foi a minha primeira tentativa de penetrar nesta área, e estava convencido de que Deus mesmo me transmitiria aquela mensagem, senão nem teria coragem de entregá-la. O que eu disse naquela ocasião sobre a cura interior, hoje já é uma coisa velha. Podemos encontrar essas ideias em algum outro livro, mas naqueles dias era novidade. Quando eu me levantei para pregar, eu olhei para a congregação e vi ali o nosso querido e velho conhecido Dr. Smith. Acontece que ele era uma pessoa que estava muito presente nas lembranças da minha infância. Nessa ocasião, em que eu e a minha esposa soubemos que tínhamos sido indicados para exercer pastorado, onde nos encontramos hoje, logo vieram à nossa mente recordações de algumas fisionomias de velhos conhecidos que nos perturbaram um pouco. E uma dessas era o Dr. Smith. Eu me indagava em como poderia ser pastor dele. Como eu era jovem, quantas vezes ficara nervoso com a sua pregação e ainda me sentia um pouco sem jeito na presença dele. Quando eu avistei ele no culto lá naquela noite, eu senti o meu coração se apertar. Mas mesmo assim, entreguei a mensagem que eu acreditava que fora dada por Deus. Após o culto, várias pessoas vieram à frente e tiveram maravilhosos momentos de oração ali. Mas eu notei que o Dr. Smith permanecia sentado em seu lugar. Enquanto orava pelas pessoas que se achavam no altar, eu fiquei desejando interiormente que ele fosse embora, mas ele não foi. Por fim, ele veio à frente e com aqueles seus modos secos disse: David, posso falar com você em seu gabinete? Imediatamente, vieram à minha lembrança todas as imagens do passado. E quem seguiu aquele idoso ali foi um rapazinho assustado. Quando me sentei, senti-me um pouco como Moisés deve ter se sentido perante ao fogo e a fumaça do Monte Sinai. Mas estava muito enganado com relação a ele. Não tinha pensado que pudesse ter havido uma mudança. Eu petrifiquei a imagem que tinha dele lá no passado e não deixei que ela se modificasse com o passar dos anos. Mas o Dr. Smith se dirigiu a mim com uma voz muito mansa e disse: David, eu nunca ouvi uma mensagem igual a esta, mas quero te dizer uma coisa. A essa altura, os olhos deles estavam marejados. Ele fora um extraordinário evangelista e pregador durante muitos anos e ganhara milhares de almas para Cristo. Era realmente um grande homem, mas, ao reexaminar seu ministério, ele me disse: Sabe de uma coisa? Sempre houve pessoas por quem nunca pude fazer nada. Eram pessoas sinceras. Acredito que muitas delas eram cheias do Espírito Santo, mas tinham sérios problemas. Falavam-me das suas dificuldades e eu tentava auxiliar elas. Só que por mais que eu as aconselhasse, por mais que citasse as escrituras, por mais que elas orassem, nada disso parecia trazer uma libertação total. E em seguida, ele acrescentou: Eu sempre tive um certo senso de culpa no meu ministério. Mas eu acho que você descobriu uma nova verdade. Procure desenvolvê-la mais, estudá-la mais. Por favor, continue a pregar sobre isso, porque eu creio que você descobriu a solução. E quando ele se levantou para sair, eram os meus olhos que estavam marejados. E eu repliquei: Obrigada, doutor. Mas acima de tudo, dizia interiormente: Obrigada, Senhor, pela confirmação que me dás por meio deste caro amigo. Nestes 15 anos, com as fitas gravadas, sendo enviadas a todos os recantos do mundo, eu tenho recebido cartas e testemunhos confirmando minha certeza de que existe sim um tipo de problema que requer um toque mais profundo do Espírito Santo. E uma oração especial.
De um lado estão os nossos pecados e do outro, nossas doenças. E entre os dois existe uma área que a Bíblia chama de enfermidades. Podemos explicar isso melhor citando ilustrações da própria natureza. Quem visita o estado da Califórnia pode ver as belas sequoias gigantes. Na maioria dos parques existem naturalistas que mostram aos interessados um corte dessa grande árvore. Explicando os anéis dela, revelam a história do seu desenvolvimento a cada ano. Por exemplo, um anel que representa um ano em que houve terrível seca. Também há outros 2 anéis que falam de um ano que choveu demasiadamente. Ali há um ponto em que a árvore foi atingida por um raio. Aqui existem alguns anéis que revelam um desenvolvimento normal. Um outro anel mostra um incêndio florestal que quase destruiu a árvore. O outro revela um ataque de ferrugem e de outras doenças. E tudo isso está gravado no tronco da árvore, como se fosse uma autobiografia do seu desenvolvimento. Assim também acontece conosco. Alguns centímetros abaixo da casca protetora, da máscara dissimuladora, é encontrado registros dos anéis da nossa vida. Ali estão as cicatrizes da mágoa, das dores, como as do garotinho que acordou na manhã do dia de Natal e correu à janela dos fundos para ver seu sapatinho. Só que chegando ali, encontrou nelas apenas uma pedra suja, castigada por uma travessura qualquer. Essa cicatriz fica e corrói a pessoa, causando todo tipo de problema em suas relações com os outros. Ali está a descoloração de uma mancha trágica que enxovalhou toda uma existência. Quando, alguns anos atrás, um garoto levou a irmãzinha para um paiol, ou para um mato, e revelou a ela os mistérios. Não, as misérias do sexo. E mais adiante, a pressão de uma recordação penosa, quando uma criança tinha que correr atrás de um pai alcoólatra que estava a ponto de matar a mãe, depois tinha que ficar agarrado com um facão antes que ele o fizesse. Essas cicatrizes foram enterradas por longo tempo e depois provocaram mágoas e iras inexplicáveis. E elas não são sanadas pela conversão, nem pela santificação, nem pelos outros benefícios comuns da oração. Tudo está registrado nos anéis da nossa mente e da nossa psique. As lembranças são gravadas, todas vividas lá dentro, e elas vão afetar diretamente o nosso conceito, sentimentos e relacionamentos com os outros. Vão afetar o modo como encaramos a vida, como vemos a Deus e os outros e a nós mesmos. Muitas vezes, nós, os pregadores, damos aos ouvintes a enganosa ideia de que o novo nascimento e a plenitude do Espírito irão automaticamente resolver esses problemas emocionais. Mas isso não é verdade. A grande experiência com Cristo, embora seja importante e de valor eterno, não constitui um atalho para a cura dos nossos males mentais. Não é uma cura instantânea para os nossos problemas de personalidade. É necessário que compreendamos bem isto. Primeiro, para que possamos aceitar-nos bem e permitir que o Espírito Santo opere em nós, de uma forma toda especial, a fim de curar as nossas mágoas e complexos. Precisamos entender isso também para não julgarmos os outros com muita dureza, mas para que possamos ter paciência com aqueles que demonstram uma conduta contraditória e confusa. Agindo assim, nós iremos evitar fazer críticas injustas e julgamentos errados contra nossos irmãos. Eles não são falsos, fingidos, nem hipócritas. Eles são pessoas como nós, com suas mágoas, cicatrizes, formação errada, e essas coisas interferem na conduta do momento. Se compreendemos bem que a salvação não nos dá cura imediata dos males emocionais, terá uma compreensão melhor com relação à doutrina da santificação. É impossível saber o grau de espiritualidade de uma pessoa simplesmente pela observação da sua conduta exterior. Mas não é verdade que pelos seus frutos os conhecerei? Sim, é verdade. Também que pelas suas raízes poderemos compreendê-los, sem julgá-los. Aqui está em João, que permanece ser mais espiritual e mais responsável do que Pedro. Mas em realidade, se levarmos em consideração as raízes de João e o solo no qual ele se desenvolveu, e compararmos com as de Pedro, poderemos concluir que, na verdade, Pedro é um santo. Pode ser que este tenha crescido muito mais do que João, em direção à imagem de Jesus. Como é errado, como é anticristo, julgar as pessoas superficialmente. O que você está fazendo? Rebaixando os padrões cristãos? Está negando o poder do Espírito Santo para curar nossos traumas?
Está dando uma saída fácil para a nossa responsabilidade, para que joguemos a culpa dos nossos atos, das nossas derrotas e fracasso da vida na hereditariedade dos pais, dos professores, namorados ou esposas? Ou, como diz o apóstolo Paulo, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Bom, eu responderia como Paulo: de modo nenhum. O que estou querendo dizer é que existem certas áreas da nossa vida que precisam de um toque especial do Espírito Santo. São coisas que estão fora do alcance das orações comuns, da disciplina, da força de vontade e exigem um discernimento espiritual. Precisam sofrer uma desprogramação e passar por uma transformação remodeladora com a renovação da mente. E isso não acontece do dia para a noite, mas como uma experiência momentânea. Se entendermos bem essas coisas, estaremos evitando o perigo de cair em um dos dois extremos. Alguns crentes veem o diabo em qualquer coisa. Deixe-me dizer uma palavra muito séria para você. Muitos cristãos novos convertidos são imaturos, mas quero dizer isso com amor. Durante todos esses séculos, a igreja tem sido muito cautelosa antes de afirmar que uma pessoa está endemoniada. Existe realmente a possessão. Só que em muitos anos de ministério, e em algumas situações raras, eu tenho sentido impulsionado a usar da autoridade do nome de Jesus para expulsar um demônio, e tenho presenciado cura e libertação nesses momentos. Mas somente um cristão maduro, cuidadoso, e que ore muito, pode tentar expulsar demônios. Quantas vezes tenho passado horas e horas em aconselhamento com pessoas que se sentem arrasadas e desiludidas, tentando reanimá-las e reerguê-las, simplesmente porque um cristão imaturo cismou de expulsar delas demônios imaginários. O outro exemplo é dar uma solução demasiadamente simplista, dizendo: olha, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, tenha mais fé. Se você estivesse espiritualmente firme, você não teria esse problema. Nunca ficaria com depressão. Nunca teria esses traumas e essas taras. Contudo, aqueles que dão essa resposta estão sendo muito insensíveis. Estão apenas colocando mais pressão sobre uma pessoa que já sofreu muito e que está lutando, e sem sucesso, contra um problema de origem emocional. Ela já tem forte sensação de culpa com relação a ele. E quando o outro levanta e faz ela se sentir pior por ter este problema, está redobrando o peso de uma culpa e desespero. É possível que o leitor já tenha ouvido a história daquele homem que estava viajando no voo noturno e quando abriu a caixinha com o jantar pré-embalado, encontrou, bem em cima da salada, uma enorme barata. Chegando em casa, escreveu uma carta de protesto ao presidente da empresa. Alguns dias depois, ele recebeu uma carta expressa, assinada pelo presidente, que vinha cheia de desculpas. E nela dizia: foi um acidente, bastante raro para nós, mas não se preocupe. Gostaria de assegurar que aquele avião foi totalmente detetizado. Aliás, todos os assentos e estofados foram removidos. Tomamos medidas disciplinares contra a atendente que serviu a refeição, e talvez seja dispensada. É bastante provável que a própria aeronave seja encostada. Mas posso te garantir que isso nunca mais irá acontecer. Espero que continue a viajar conosco. Pois bem, o passageiro ficou muito impressionado com essa carta, até que notou um fato. Por engano, a carta que ele tinha enviado ao presidente veio presa à resposta deste. E quando olhou para ela, viu uma nota rabiscada embaixo que dizia: enviei nossa costumeira circular para reclamação de barata. E quantas vezes nós também damos uma costumeira resposta para a reclamação de baratas a pessoas que estão sofrendo problemas emocionais? Damos respostas padronizadas, simplistas demais, que os deixam ainda mais desesperados e desiludidos. Quais são essas doenças emocionais? Uma das mais comuns é um profundo sentimento de desvalor. É uma sensação de ansiedade, incapacidade e inferioridade. Uma vozinha interior que vive repetindo na sua cabeça: eu não presto para nada, nunca serei nada, ninguém pode gostar de mim, tudo que eu faço dá errado. O que acontece com esse indivíduo quando ele se converte? Uma parte do seu crer no amor de Deus aceita o perdão de Deus e se sente paz por algum tempo. Mas depois, de repente, parece que algo dentro dele acorda e grita: ei, é tudo mentira,
Não creia nisso. Não ore. Não há ninguém lá em cima para te escutar. Ninguém pode aliviar sua aflição. Como Deus poderia amar e perdoar uma pessoa como você? Você é ruim demais. O que aconteceu? Aconteceu que as boas novas do Evangelho não atingiram o mais íntimo recesso do seu ser, que foi traumatizado, que também precisa receber a mensagem do Evangelho. E essas cicatrizes profundas precisam ser alcançadas pelo bálsamo de Gileade e por ele curadas. Mas existe também um outro tipo de problema que, na falta de um termo melhor, é um complexo de perfeccionismo. Ele se trata de um sentimento inferior, de uma insatisfação. Não consigo fazer nada, nunca faço nada direito, não consigo satisfazer nem a mim mesmo, nem aos outros, nem a Deus. Esse é o tipo de pessoa que está sempre procurando alguma coisa, sempre lutando e geralmente carrega uma sensação de culpa. Ela sempre é impelida pelo que sente ser o seu dever. Devo ser capaz de fazer isso, devo ser capaz de fazer aquilo, tenho que melhorar. Está sempre tentando subir, mas nunca chega no alto. Então, o que se passa com essa pessoa quando ela se converte? Bom, infelizmente, em geral, ela transporta esse mesmo senso de perfeccionismo para o seu relacionamento com Deus, que ela agora vê como um ser lá do alto de uma escada. E ela diz para ela mesma: bom, agora eu vou subir para chegar até Deus. Sou filho dele e desejo agradá-lo mais do que qualquer coisa. E assim, ela se põe a subir degrau por degrau, até ficar com os nós nos dedos em sangue e com os joelhos feridos. Finalmente, ela chega ao alto, e ali ela descobre que Deus avançou mais 3 degraus. Então, ela resolve se esforçar um pouco mais, e sobe. E como ela luta! Só que quando ela chega lá, seu Deus já subiu mais 3 degraus. Faz alguns anos que eu recebi um telefonema de uma senhora, que era esposa de um pastor amigo, pedindo para que eu conversasse com ele, porque o marido acabara de sofrer um colapso nervoso. Quando nos dirigíamos para o hospital, ela se pôs a explicar algumas coisas a respeito dele. Ela dizia: ora, não entendo, Bill. Parece que ele tem um feito contra ele, que não larga ele para nada. Ele nunca relaxa. Ele não consegue largar mão das coisas. Ele está sempre trabalhando excessivamente. O povo da igreja gosta muito dele e faria qualquer coisa por ele, mas ele não permite. E já está nesse ritmo há muito tempo. E no final, ele não aguentou mais. Fiz diversas visitas a Bill e quando ele melhorou, já podemos conversar. Ele me falou da sua infância e do seu lar. Quando era criança, ele desejava arduamente agradar os seus pais. E ele procurava conquistar a admiração da mãe, ajudando por a mesa e nas tarefas de casa. Mas a mãe dele dizia: Bill, você colocou as facas do lado errado. Então, ele só colocava do lado certo. E a mãe dizia: Bill, esses eram os pratos de salada. Agora, você colocou o garfo do lado errado. Eu nunca parecia que as coisas estavam certas para ela. E por isso, por mais que eu tentasse, também eu não conseguia satisfazer o meu pai. Eu trazia o boletim para ele com notas 8 e 9, mas o pai olhava para o cartãozinho e dizia: Poxa, Bill, acho que se você se esforçar um pouco mais, você pode tirar 9 em tudo. Então, ele se pôs a estudar mais e mais. E certo dia, ele trouxe o boletim com 9 em todas as matérias. E então o pai disse: Mas sabe de uma coisa? Se você se esforçar um pouco mais, você poderá tirar 10. E ele estudou e estudou durante vários meses, até que finalmente ganhou 10 em tudo. E ele ficou tão entusiasmado. Agora, o pai e a mãe certamente ficariam muito satisfeitos com ele. Ele correu para casa, pois não via a hora de chegar lá. E o pai olhou para o cartão e disse: Ah, conheço esses professores. Eles dão 10 à toa. E quando se tornou pastor, sua congregação era para ele como seus pais. Trocou os 2 por 100 pais. Não conseguia nunca satisfazê-lo, por mais que se esforçasse. Afinal, não suportou mais e teve um colapso devido ao imenso esforço de tentar agradar a todos e de sempre tentar superar a si mesmo. Certa vez, um teólogo modernista, desses que esposam a tese de que Deus está morto, estava sendo entrevistado. O repórter lhe perguntou: Ei, o que é Deus para você? Deus? Ah,
Para mim, Deus é aquela vozinha interior que está sempre dizendo: ainda não está bom. Com isso, ele não falou muito acerca de Deus, mas revelou muita coisa sobre seus traumas. E acredito que pessoas com doenças assim só podem produzir doutrinas enfermas. Com o complexo de perfeccionismo, derrota muitos na caminhada cristã. E como afasta pessoas do reino de Deus. Existe outro tipo de trauma emocional que podemos chamar de suscetibilidade. Em geral, a pessoa que é super sensível já sofreu muitas mágoas. É uma pessoa que desejou o amor e a admiração e a afeição dos outros, mas só recebeu o contrário. E assim carrega profundas cicatrizes emocionais. Muitas vezes, ela vê coisas que os outros não veem e sentem a realidade de uma forma que os outros não sentem. Certo dia, eu estava andando por uma rua e vi o Charlie vindo na minha direção. Ele é um indivíduo muito suscetível. Geralmente, dispenso ele muita atenção, mas naquele dia eu estava um pouco apressado e falei para ele: "Oi, Charlie, como vai?" E segui em frente. Quando cheguei no meu gabinete, recebi um telefonema de um membro da igreja que me perguntou: "Pastor, o senhor está chateado com o Charlie?" "Qual Charlie?" eu perguntei. "O senhor sabe, o Charlie Olson." E eu disse: "Não, até vi ele na rua hoje." Mas de repente, compreendi que o problema era que eu não havia dado a ele a atenção e consideração que geralmente eu dou, sabendo que é extremamente sensível. As pessoas que são suscetíveis exigem muito agrado. E por mais atenção que lhes demos, eles nunca estão satisfeitos. Em alguns casos, elas se tornam duras e insensíveis. É que sofreram tantas mágoas que, em vez de se tornarem sensíveis, camuflam o fato se tornando duronas. Querem se vingar dos outros. Assim, quase que inconscientemente, passam a vida toda empurrando os outros para o lado, magoando e dominando as pessoas. E se utilizam de armas tais como dinheiro, posição, autoridade, sexo e até mesmo o púlpito para magoar as pessoas. Será que isso afeta a sua experiência cristã? Sim, e profundamente. E depois, também há indivíduos que estão sempre cheios de temores. Às vezes, o maior temor dele é fracassar. As pessoas que sofrem esse tipo de trauma têm tanto medo de perder o jogo da vida que encontram nas pessoas uma saída. Nunca entram no jogo. Elas ficam sentadas nas laterais. Elas dizem: "Não aceito a regra do jogo. Não gosto do juiz." Ou então: "A bola não é bem redonda." Ou então: "As traves não estão posicionadas certo." Há alguns anos, eu fui a uma revendedora de carros usados. Quando eu estava examinando os carros em exposição na companhia de um vendedor, vimos um homem lá fora, dando chute nos pneus dos carros estacionados para venda. Depois, ele erguia a capota e dava golpes no para-choque do veículo. O vendedor virou para mim e falou: olha esse tipo de sujeito. É desses que só querem chutar os pneus. São os espinhos de nossa profissão. Então, sempre entrando aqui, mas eles nunca compram, pois eles não se decidem. Olha aquele ali, tá dando chute nos pneus. Diz que as rodas não estão alinhadas. Depois, liga o motor, escuta um pouco e diz: tá ouvindo bater? Ninguém ouve nada, só ele. Sempre tem alguma coisa errada com o carro. Mas na verdade, é que ele tem medo de chegar a uma definição. Não consegue tomar a decisão, então ele fica procurando desculpas. E o mundo está cheio de chutadores de pneus. Pessoas que têm receio de fracassar, de tomar a decisão e errar. O que se passa com uma pessoa dessa? Quando ela se converte? Crer é um grande risco, é muito difícil. Fazer uma decisão é um ato doloroso para eles. É muito difícil ter fé. Dar testemunho é um peso. Entregar-se de corpo e alma ao Espírito Santo, fazer uma rendição pessoal a Cristo é quase um trauma. Exercitar autodisciplina também é penoso. Essas pessoas temerosas vivem sempre no plano do se pelo menos. Se pelo menos houvesse isso ou aquilo, estaria tudo bem. Mas se pelo menos nunca resolve. E assim elas nunca conseguem o que desejam. Os temerosos são aqueles que estão constantemente sendo derrotados e mostrando-se indecisos. A questão do sexo acha-se estreitamente relacionada com todas essas mencionadas, mas precisamos dar uma palavra especial sobre ela. Quando Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, ele abordou todos os problemas humanos possíveis e imagináveis, e alguns dos mais imagináveis também.
Ele falou sobre disputa, sobre divisão da igreja, casos de tribunais, contendas acerca de propriedades e vários tipos de problemas sexuais, desde o incesto até a prostituição. Falou sobre sexo pré-conjugal, falou sobre casamento extraconjugal, analisou questões tais como viuvez, divórcio, vegetarianismo, bebedice, e por ocasião da ceia do Senhor, dos dons de línguas, morte, enterro, levantamento de oferta, campanhas pessoais dentro da igreja, e entre muitos outros assuntos. Contudo, ele inicia sua carta dizendo que não queria saber nada entre eles, a não ser Jesus, Cristo e este crucificado. Isso significa que o Evangelho é algo que é muito prático e atinge toda a nossa vida. Grande parte da carta de Paulo tinha a ver com problemas de ordem sexual. Estamos vivendo uma época como a de Corinto. É muito difícil, em nosso mundo atual, uma pessoa não sofrer algum tipo de trauma sexual na fase de formação. Poderia citar aqui milhares de pessoas que me procuram solicitando orientação. Me lembro de uma senhora em cuja uma igreja fui pregar, e que depois de me ouvir, fez uma viagem de quase 2 quilômetros para falar comigo. Recordo-me também de um senhor que entrou no meu gabinete um dia e disse que havia rodado em torno de quarteirões 11 vezes, reunindo coragem para vir falar comigo. E ambos eram cristãos sinceros. E todos os dois estavam enfrentando problemas de homossexualismo. Lembro-me de uma jovem estudante de uma universidade distante onde eu preguei, e até hoje eu não sei como é a fisionomia da moça, pois ficou o tempo todo de costas para mim, com o casaco erguido em torno do rosto, sentada em um canto da sala e soluçando. E ela me dizia: preciso contar isso para alguém, senão eu vou explodir. E então, ainda virada para o canto, contou-me uma história triste, uma história que estamos ouvindo cada vez mais nesses dias, sobre um pai que não a tratava como filho, mas como esposa. Lembro-me de dezenas de rapazes e moças que receberam informações falsas e perniciosas de seus pais e pastores. Pessoas bem intencionadas, mas ignorantes. Agora são indivíduos despreparados para o casamento, incapazes de serem bons maridos e esposas, não conseguindo mais viver sem temores, senso de culpa e vergonha. Traumatizados. Sim, seriamente traumatizados. O Evangelho teria uma solução para esses diversos tipos de traumas? Se ele não puder oferecer a solução para todos eles, então será melhor que ponhamos cadeado em nossas igrejas, paremos de brincar de cristianismo e calemos a boca, parando de falar sobre essa boa nova. Deus tem solução para oferecer a nós? Sim. Em sua carta aos Romanos, Paulo falou sobre o Espírito Santo, que nos assiste em nossa fraqueza. Um sentido da palavra assistir é justamente o de acompanhar passo a passo um processo de cura. Então não se trata apenas de pregar outra ponta de peso, o que é o sentido literal deste verbo, mas o Espírito Santo torna-se nosso companheiro e trabalha ao nosso lado, participando do nosso processo de restauração. E quando é a parte que nos cabe neste processo de cura da alma enferma? O Espírito Santo é realmente o conselheiro divino, a psiquiatra espiritual que carrega a outra ponta do problema. Mas nós seguramos a de cá. E o que é exatamente o que temos que fazer nesse processo? É justamente o objetivo deste livro, onde o leitor encontrará muitas sugestões, à medida que for prosseguindo a leitura. Contudo, neste ponto, eu gostaria de apresentar os princípios bíblicos que devemos ser observados para que encontremos a cura dos nossos traumas emocionais. O primeiro passo é encarar o problema. Com a ajuda de Deus, você terá que encarar essa terrível e oculta mágoa de infância, com toda a sinceridade moral e por mais profunda que ela seja. Você precisa reconhecer o problema ao nível de consciente, para si mesmo, e depois você precisa falar dele para outra pessoa. Existem problemas que nunca poderão ser solucionados enquanto nós não falarmos dele para outra pessoa. Algumas pessoas deixam de receber uma cura de alcance mais profundo por não terem coragem de abrir-se totalmente aos outros. Lá em Tiago 5,16, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. O segundo passo é você aceitar a nossa responsabilidade no fato. Você poderá dizer: eu fui uma vítima. Essa pessoa pecou contra mim. O Senhor não imagina o que aconteceu comigo. É verdade, mas e a sua reação?
E o que dizer do fato de você ter abrigado o ressentimento de ódio e ter se recolhido ao mundo irreal para fugir do problema? E alguém poderá dizer: meus pais não me ensinaram nada sobre sexo, e quando eu cresci e tomei contato com esse mundo mau, eu era inocente e ignorante. Por isso eu tive esses problemas. Isso foi o que aconteceu da primeira vez. Mas, quanto à segunda e à terceira, de quem foi a culpa? A vida é como uma tapeçaria muito complexa, tecida com tear e lançadeira. A hereditariedade, o ambiente, as experiências da infância, vivida com os pais, com os professores, colegas, as adversidades da vida, tudo isso está do lado do tear. E essas coisas jogam a lançadeira para nós. Mas lembremos que nós atiramos a lançadeira de volta para o tear. E esse ato, juntamente com a nossa reação para com essas coisas, é quando vão dando forma à tapeçaria da nossa vida. Porque nós somos responsáveis por nossas ações. Você nunca conseguirá a sua cura para os seus traumas enquanto você não parar de colocar culpa nos outros e aceitar a sua responsabilidade. Por mais complexo que isso possa te parecer. O terceiro ponto é perguntar a nós mesmos se desejamos realmente ser curado. Foi essa pergunta que Jesus fez para um paralítico que estava enfermo havia 38 anos, lá em João 5,6. Você deseja realmente ser curado? Ou está querendo apenas conversar sobre o seu problema? Você não está querendo apenas usar esse problema para despertar uma compaixão nos outros? Será que você não está apenas com uma muleta para que possa caminhar manqueando? E o paralítico respondeu para Jesus: mas, Senhor, ninguém me põe na água. Eu bem que tento, mas todo mundo chega antes de mim. Ele não queria examinar o fundo do seu coração para ver realmente se desejava ser curado. Vivemos numa época em que alguns denominam a era da malandragem, onde cada vez um quer jogar a culpa no outro, em vez de aceitar suas próprias responsabilidades. Pergunte para si mesmo: será que eu desejo realmente ser curado? Será que eu realmente estou disposto a encarar minha responsabilidade no problema? O quarto ponto é perdoar a todos que estão envolvidos no seu problema. Encarar nossa responsabilidade no caso e perdoar os outros é, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. A razão do porquê algumas pessoas não conseguem perdoar o seu ofensor é que, se o fizerem, estarão perdendo o último pé de apoio e não terão mais a quem culpar. Encarar nossa parte num erro e perdoar ao outro são quase a mesma ação. Haverá casos em que precisaremos fazer as duas coisas simultaneamente. Jesus deixou bem claro que não pode haver cura enquanto não se der perdão total. O quinto passo é perdoar a si mesmo. Muitos dizem: eu sei que Deus já me perdoou, mas eu nunca vou me perdoar. De certo modo, isso é uma contradição. Como uma pessoa pode crer realmente que Deus a perdoou se não perdoar a si mesma? Quando Deus nos perdoa, Ele enterra os nossos pecados no mar do seu perdão e do esquecimento. E como disse Corey Timball, depois que Ele coloca uma placa na margem com os dizeres proibido pescar, não temos o direito de dragar. Uma coisa que Deus já perdoou e esqueceu. Ele já a deixou para trás. Por um mistério incompreensível, a onisciência divina, de modo algum, já esqueceu os nossos pecados. Você pode perdoar a si mesmo. O sexto ponto é pedir para que o Espírito Santo nos mostre qual é o nosso verdadeiro problema e como devemos orar a respeito dele. Paulo disse que muitas vezes não sabemos orar como convém, lá em Romanos 8:26. Mas o Espírito Santo ora por nosso intermédio e intercede por nós. Por vezes, ele utiliza a pessoa de um conselheiro para nos ajudar a descobrir qual é o nosso verdadeiro problema. Em outras, ele faz isso por meio da palavra de Deus ou de algum incidente que, num instante, nos revela o problema. É muito importante que você enxergue com clareza a questão e saiba como deve orar. Tiago nos adverte de que, às vezes, não somos atendidos em nossas orações porque pedimos mal. Pode ser que precise solicitar ajuda de um conselho ou de um pastor, ou mesmo de um amigo, juntamente com essa pessoa, e orar ao Espírito Santo, para que ele nos aponte aonde está o erro. O Espírito Santo sabe o lugar certo de mexer. Não sabemos como devemos orar, e muitas vezes não recebemos, porque pedimos erradamente.
Ao ler esses capítulos, peça ao Espírito Santo para que ele te mostre o que você precisa saber sobre si e também que o oriente em sua oração. Capítulo 2. Culpa, graça e cobrança de débitos. Com essa parábola, Jesus expressou seu ensino sobre perdão e com toda clareza e em cores vivas e também em som estereofônico. Ela contém muitas revelações sobre a nossa restauração espiritual e também emocional. Mas isso não deve nos surpreender. Jesus foi a única pessoa equilibrada e perfeitamente sadia que já viveu neste mundo. A Bíblia afirma que ele sabia o que estava no coração do homem, até mesmo o que se esconde bem lá no seu íntimo. Sendo assim, podemos saber de antemão que os seus ensinos e princípios contêm as mais profundas verdades psicológicas. Certo rei resolveu acertar contas com seus devedores, e ao fazer isso, descobriu que um dos seus servos lhe devia uma fantástica quantia de 10.000 talentos. Jesus citou aqui uma soma realmente elevada, praticamente impossível de se resgatar. Os impostos anuais das províncias de Judeia, Idumeia, Samaria, Galileia e Pérea, todos eles somados chegavam apenas a cerca de 800 talentos. Mas o exagero de quantia é para acentuar uma verdade ensinada. Nossa dívida para com Deus e com os outros é tão elevada que se torna impossível de ser resgatada. Assim como um escravo que recebia um salário de poucos talentos por mês não poderia economizar o suficiente para saldar um débito de 10.000 talentos. O homem caiu de joelhos e pediu misericórdia ao seu Senhor. O que ele pede é uma concessão especial. Todas as vezes que este vocabulário aparecer no Novo Testamento, significa uma dilatação do tempo, como se fosse um adiantamento. Senhor, seja paciente comigo, ele dizia. Adie essa cobrança. Eu lhe pagarei tudo. Dê-me um pouco mais de tempo. Vemos aí que a ideia de ser o servo tinha sobre o perdão era uma, e a do rei era outra. O Senhor, em sua misericórdia, perdoou tudo e o libertou. Mas aquele mesmo servo, ao sair dali, encontrou um colega seu, que era outro servo do rei. E esse lhe devia a mísera quantia de 100 denários. Então, ele o agarrou pelo pescoço e disse: pague o que me deve. E vendo que o outro não tinha condições de pagar, ele não teve misericórdia e lançou-o na prisão até que o pagasse. Então, o rei mandou chamar o servo e disse: olha aqui, eu lhe perdoei toda a sua dívida, e agora você age assim com seu colega? E bastante irado com ele, mandou para a prisão, até que pagasse o que devia. Se a história terminasse aí, já seria bastante trágica. Mas Jesus disse outra coisa logo a seguir, que foi uma verdadeira pontada. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Espere um pouco aí, Jesus. O Senhor está querendo dizer isso o que com isso? Que imagem do Pai Celeste é essa que o Senhor está projetando? Não seria isso uma tradução inexata? Não, a inferência está muito clara. Deus será um cobrador drástico e duro com aqueles que não perdoarem e não forem perdoados. Será isso um exagero, como no caso da quantia em dinheiro? Ou será que se refere apenas a uma vida futura, ao castigo dos ímpios? É possível que ela se aplique aos ímpios também, mas na verdade, não precisamos esperar a outra vida para vermos essa palavra de Jesus se cumprir. Aqui mesmo, e em nossos dias, as pessoas que não perdoam ou não são perdoadas vivem sofrendo com sentimento de culpa e ressentimento. Elas vivem numa prisão onde são torturadas por todo tipo de conflito emocional. Entrelaçada a esta parábola, Jesus acha-se um quadro sobre interrelacionamentos humanos. O mundo foi feito para o perdão, foi feito para a graça, para o amor em todos os aspectos da vida. A própria natureza humana já traz dentro de si a necessidade de algumas coisas que está em cada célula do nosso corpo, em cada relacionamento com os outros. Fomos criados com a necessidade de graça, amor e aceitação. Uma das definições bíblicas para o pecado é violação das leis de Deus. Quando transgredimos essas leis, estamos, num certo sentido, em débito com elas. As palavras dever e débito vêm da mesma raiz. Quando dizemos devo agir assim ou não devo agir assim, estamos praticamente dizendo não tenho esse débito para com Deus ou tenho esse débito para com essa pessoa. Isto é, o débito de agir e não agir de forma certa. E esse princípio, relacionado com a lei de Deus, aplica-se também ao relacionamento com outras pessoas. Temos deveres e débitos um para com os outros. Muitas vezes, quando pecamos contra essa pessoa, nós dizemos, sinto que estou em débito com ele. Ou então, sinto que ela deve me desculpar.
E quando um condenado é liberto da cadeia, após o cumprimento de sua pena, dizemos que ele pagou seu débito para com a sociedade. Jesus expressou este mesmo conceito no âmago do Pai Nosso, quando nos ensinou a orar. Ele disse: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores." Os pastores, conselheiros ou qualquer outra pessoa que trabalhe com a alma humana sabem que essa questão de débito moral acha-se presente na natureza de uma forma incrível. Existe em nós um sentimento de dever, de que temos um débito, uma espécie de mecanismo automático pelo qual a cobrança de dívidas entra em funcionamento. E então buscamos formas de expiar nossos erros, de pagar nossas dívidas ou de cobrar o que os outros nos devem. Se temos raiva de nós mesmos, pensamos: tenho que pagar por tudo isso. Mas, se sentimos raiva de outra pessoa, então é ele quem deve pagar. E deste modo, isso é inexorável. É um processo de dívida e cobrança que entra em funcionamento e a pessoa é entregue aos seus verdugos. São os carcereiros que atuam como cobradores, nesta hora da prisão. Alguns de nós ainda se recordam da escalação da defesa de Rams, de alguns anos atrás. Os 4 somados davam um total de meia tonelada de músculo, que simplesmente barravam os adversários. Eles eram chamados de os 4 temíveis. Jesus está ensinando que os que não perdoam não são perdoados. São entregues a um outro grupo de 4 temíveis: o sentimento de culpa, ressentimento, esforço e aflição. Esses 4 produzem em nós conflitos, estresse e a toda sorte de problemas psicológicos. O Dr. David Belgon, ao comentar a afirmação de quase 75% das pessoas que se encontram internadas nos hospitais com moléstias físicas e sofrem de enfermidades que têm raízes em problemas emocionais, nos diz que esses pacientes com essas doenças estão punindo a si mesmos e que os sintomas físicos e os colapsos podem ser involuntários, pode ser uma confissão de culpa. Há muitos anos, cheguei à conclusão de que as 2 maiores causas de problemas emocionais entre os evangélicos eram as seguintes: o fato de não compreenderem, nem receberem, nem viverem na graça e no perdão incondicional de Deus, e o fato de não dispensarem esse perdão e amor incondicionais aos outros. Primeiro ponto: não receber perdão. Muitos de nós somos como o servo da parábola. Como ele não compreendeu a oferta do rei, suplicou um adiantamento de pagamento. E o que aconteceu? O Senhor, em sua misericórdia, deu-lhe mais do que ele pedia, mais do que ele imaginava e desejava. Ele o libertou da dívida, perdoando todo o seu débito. Mas esse mesmo servo não tem ouvido o que o Senhor lhe disse. Ele pensou que havia concedido o que pediria. E o que ele pedira? Pedira um alargamento do prazo, pedira que estivesse paciência com ele. Senhor, por favor, não execute minha vida, estenda o prazo, dá para me suar um pouco mais, eu lhe asseguro que pagarei o que devo. E que, com sua estupidez e orgulho, pensava que poderia pagar-lhe os 10.000 talentos, se este lhe desse um prazo. Mas o Senhor, em sua misericórdia, cancelou toda a dívida. Não se limitou simplesmente a dilatar o prazo. Ele rasgou a promissória, cancelou o débito e o servo ficou livre daquele compromisso, livre da ameaça da prisão. O pobre homem nem quis acreditar em uma notícia tão auspiciosa. Na verdade, não a absolveu, não a introduziu em sua vida, não desfrutou dela. Ele pensou que ainda se encontrava debaixo de uma condenação de um devedor qualquer, e que apenas tinha ganhado um adiantamento do prazo para trabalhar mais e economizar, e assim pagar a sua dívida. Como não entendera que seu débito foi cancelado, os verdugos interiores do ressentimento, do sentimento de culpa, do esforço e da aflição começaram a atuar dentro dele. Como achava que ainda tinha aquela dívida, pensava também que ainda tinha de pagá-la e de cobrar os débitos dos seus devedores. E muitos de nós somos assim. Ouvimos falar da maravilhosa doutrina da graça, lemos a respeito dela e acreditamos nela, mas não vivemos de acordo com ela. Cremos na graça apenas mentalmente, mas não com o mais profundo do nosso ser, nem em nosso relacionamento com os outros. E, no entanto, é pela palavra que mais dizemos e com mais sentimentos religiosos. Mencionamos a graça em nossos credos e falamos a seu respeito quando cantamos. Proclamamos que somos salvos apenas pela graça, por meio da fé, sendo esse fato um traço distintivo da fé cristã. Mas tudo isso se acha somente em nossa cabeça. A boa nova do Evangelho, da graça, não atingiu ainda as nossas emoções. Ainda não penetrou no nosso relacionamento com outras pessoas. Recitamos como papagaios a definição.
de que a graça é um favor imerecido que recebemos de Deus, mas não atingimos os nossos sentimentos. Não afeta a nossa vida, não vemos até onde deveríamos ir. A graça não é apenas um favor imerecido de Deus, é também algo que não podemos conquistar pelo esforço próprio e que nunca teremos condições de retribuir. E como muitos de nós não veem, não conhecem e não sentem a graça, são impelidos à trágica atitude de trabalhar, se esforçar e tentar fazer alguma coisa. Na verdade, estão tentando se livrar do sentimento de culpa. Estão tentando expiar os seus pecados e pagar o seu débito. Eles leem um capítulo a mais da Bíblia, aumentam em 10 minutos o momento devocional e depois saem para fazer um trabalho evangelístico movido por sentimento de culpa. A salvação deles foi recebida como que por uma nota promissória. Muitos são como um certo pastor jovem que veio me ver uma vez. Estava com muitos problemas de relacionamento com os outros, principalmente com a esposa e com a família. Eu já havia conversado com a esposa dele em particular. Era uma excelente pessoa. Ela era terna, carinhosa e amorosa. Ela auxiliava ele muito no ministério. Mas ele estava constantemente a criticá-la, a jogar a culpa sobre ela. Tudo que ela fazia estava errado. Ele se mostrava sarcástico e por demais exigente, e rejeitava suas iniciativas afetivas, recusando seu amor e afeição. Pouco a pouco eu fui percebendo uma coisa. Ele estava destruindo o casamento deles. Depois ele mesmo começou a perceber que estava prejudicando as pessoas. Com seus sermões, por mais rudes e cheios de julgamento. E realmente, um pastor às vezes faz isso, não é? Ele estava despejando a sua infelicidade sobre os outros. Afinal, desesperado, veio conversar comigo. No início da nossa entrevista, ele enfrentou um problema como um verdadeiro homem. Jogou a culpa em tudo na esposa. Mas após alguns momentos, resolveu ser sincero. E a dolorosa raiz de todo o problema veio à tona. Quando estava servindo o exército na Coreia, passara 2 semanas de licença para descanso e recuperação, lá no Japão. Nessa ocasião, estava caminhando pelas ruas de Tóquio, se sentindo muito sozinho, vazio e saudoso de casa, e acabou caindo em tentação, tendo ido a uma prostituta umas 3 ou 4 vezes. Nunca conseguira perdoar-se por isso. Pedir o perdão de Deus e mentalmente acreditou que o recebera. Mas o senso de culpa continuou a atormentá-lo, e ele odiava a si mesmo. Todas as vezes que ele se olhava no espelho, ele não suportava se ver. Nunca falava sobre isso com ninguém, e o peso estava se tornando insuportável. Depois ele voltou para casa e casou-se com a noiva, que esperara por ele fielmente. E aí, os seus conflitos emocionais se intensificaram, pois ele não conseguia aceitar o perdão pleno, não conseguia se perdoar pelo que fizera a si mesmo e com ela. Por isso não conseguia também aceitar o amor e a afeição que ela lhe oferecia com toda sinceridade. Achava que não tinha o direito de ser feliz. Dizia para si mesmo: não tenho direito de ser feliz com minha esposa, não tenho direito de ser feliz na vida, tenho que pagar esse débito. Os terríveis verdugos estavam atuando no seu interior, e ele tentava castigar a si mesmo, para sofrer e expiar a sua culpa. E durante todos aqueles anos, ele estivera vivendo numa prisão, como os cobradores executando o seu terrível ofício. E como bem disse o saudoso Tozer, aquele jovem pastor estava vivendo na prisão perpétua do remorso. Como Deus foi maravilhoso. Depois, vê-lo receber o perdão total de Deus, de sua esposa e também, o melhor de todos, o perdão de si mesmo. É claro que ele era cristão autêntico. Ele cria na graça e pregava sobre ela, mas nunca havia aceitado plenamente o perdão divino. Estava tentando pagar sua nota promissória. Estava procurando fazer uma espécie de autoexpiação, como um mecanismo de senso de culpa operando dentro dele. Não podemos receber o perdão de Deus enquanto não perdoar os nossos irmãos de todo o coração. E fico a indagar se não temos sido muito limitados em pensar que esse irmão se aplica apenas a uma pessoa ou a outra pessoa. Quem sabe nós somos o irmão que precisa ser perdoado e tenhamos de nos perdoar a nós mesmos. Isso não se aplica a nós também? Jesus disse para perdoarmos os nossos inimigos. E se nós fomos o nosso pior inimigo? Isso nos exclui? Aquele jovem pastor teve de compreender, teve que perdoar a outro significa perdoar a si mesmo também. A raiva e o ressentimento que temos contra nós, assim como o recuso em perdoar a nós mesmos, são tão prejudiciais e nocivos como o que sentimos sobre outra pessoa. Não perdoar. Quando não conseguimos receber e aceitar o perdão e a graça de Deus, também não damos perdão e amor e graça incondicionalmente ao nosso próximo. E o resultado disso é uma deterioração do nosso relacionamento com os outros.
com o surgimento de conflitos emocionais entre nós e eles. Quem não recebe perdão também não perdoa os outros. E esse ciclo vicioso se fecha com os rancorosos que também não podem ser perdoados. Com essa parábola é trágica. O servo, que não compreendera que fora totalmente perdoado, pensava que ainda pudesse salvar a dívida com seu senhor, dívida que já havia sido cancelada. Parece que ele foi para casa, verificou a escrita dos seus livros e disse para ele mesmo: tenho de receber esse dinheiro, porque disse ao meu senhor que iria lhe pagar tudo. E o que aconteceu? Agarrou o primeiro colega que encontrou e apertou-lhe a garganta, dizendo: me pague o que me deve. Dê-me aqueles 100 denários. Pense nisso. Ele achava que tinha recebido uma dilatação do prazo para sua nota promissória, mas não queria dar àquele homem nem mais um minuto. Porque ele dizia: me pague agora, senão vou colocá-lo na cadeia. Como o pobre do homem não tinha com quem pagar, teve que ir para a prisão. Positivamente, essa não é uma maneira muito correta de se manter relacionado com o outro. E o ciclo vicioso torna-se ainda mais vicioso. Quem sofre rejeição passa a ser um rejeitador dos outros. Quem não recebe perdão não perdoa. Quem não recebe graça não concede graça. Aliás, a conduta deles, por vez, é totalmente desastrada. E a consequência disso são conflitos emocionais e rompimento nas relações com os outros. Veja como você aplicaria isso para as pessoas que participam da sua vida de um modo significativo. Os pais que magoaram você quando era criança, os irmãos que falharam com você quando você precisou de apoio, aqueles que zombaram de você ou diminuíram você de alguma forma, um amigo que te traiu, uma namorada que te rejeitou, seu cônjuge que havia prometido te amar e honrar, mas que, em vez de fazer essas coisas, só fica a implicar com você, a te culpar, a te afligir. Todos eles lhe devem alguma coisa, não é? Eles lhe devem amor e afeição, segurança e afirmação. Mas como você se sente em dívida e culpado para com eles, como se sente inseguro, ressentido, aflito, como se vê rejeitado e sem perdão, por seu lado, você se torna rancoroso e rejeita os outros. Você não recebeu a graça, então como pode dá-la aos outros? E como se sente atormentado e magoado com os outros também? Você tem que cobrar pelas suas mágoas, pelos seus sofrimentos. Tem de fazer com que todos que lhe afligiram algum sofrimento paguem o que lhe deve. Você é um cobrador de tristezas. Muitas pessoas casadas não deixam que Deus lhe dê o auxílio, que só Ele pode dar. E então pede aos seus cônjuges, a outros seres humanos, para que façam o que não podem fazer. O homem se esforça. Podem ser bons maridos e as mulheres também podem ser boas esposas, mas são péssimos deuses. Não foram criados para isso. E todas as maravilhosas promessas que as pessoas fazem no dia do casamento, como prometo amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo em todas as adversidades da vida, só são possíveis quando o coração está seguro no amor de Deus, na sua graça e no seu cuidado. Somente uma alma perdoada e cheia de graça pode cumprir tais promessas. Na verdade, quando uma pessoa diz aquelas palavras, o que está querendo expressar é o seguinte: tenho muitas carências emocionais, um grande vazio interior e muitas dívidas a pagar. E vou lhe dar a magnífica oportunidade de preencher este meu vale e cuidar de mim. Não sou maravilhoso? O psicólogo compara este tipo de conduta a um carrapato que pica um cachorro. Ele não está nem um pouco interessado no bem do cachorro. O tempo todo ele está só sugando. E infelizmente, em alguns casamentos, um dos cônjuges só querem receber. E a relação deles é como se houvessem 2 carrapatos, sem cachorro. 2 sugadores e nada para ser sugado. Há alguns anos fui procurado por um casal. Eles estavam casados havia 15 anos. Eram 15 anos de um ping-pong conjugal. Todas as vezes que ele fazia ping-pong e vice-versa, eles alternavam entre si jogadas de ataque e defesa. Quando estávamos conversando os 3, primeiro tivemos que remover algumas cascas de teologia para trazer às claras as decepções, mágoas e ressentimentos que tinham um contra o outro. Ela se casara com ele por causa de sua liderança espiritual. Foi um rapaz muito popular na escola. Parecia uma pessoa disciplinada, firme, trabalhadora. Um homem que iria fazer grandes coisas por Deus. Imagine-se o choque que ela teve ao descobrir que ele era indeciso, indisciplinado, preguiçoso, procrastinador. Com a raiva que teve, ela se tornou como um servo da parábola. Como aquele que agarrava pela garganta dizendo: você me enganou. Você me deve todas as expectativas que eu tinha quando me casei com você.
Ela o via como uma pessoa que lhe devia alguma coisa. E durante aqueles 15 anos, com todas as suas implicâncias, ela estava realmente querendo dizer: pague-me tudo que você me deve. Mas por outro lado, ele havia se casado com ela por sua bela aparência, pelo seu cuidado com as coisas e o amor à ordem. Imagine-se a decepção dele quando ele descobriu que ela era desmazelada com a casa, nem cuidava dos seus cabelos, nem das roupas, nem da aparência no modo geral. Ele se sentiu como se tivesse sido traído por ela. Você me deve essas coisas, porque foi o que me prometeu durante o namoro, pois eu pensava que você fosse assim. Você me prometeu essas coisas e, desse modo, ele a estava agarrando pelo pescoço e, com suas palavras sarcásticas e cortantes, estava realmente dizendo: pague-me o que me deve. Você não fez jus à sua nota promissória. E cada vez que eles tinham passado aqueles 15 anos esperando que um ou outro se modificasse. E como é trágica essa relação entre aqueles que professam ser convertidos. Somos cobradores de dívidas. Cobramos as tristezas que sofremos. E por quê? Porque não compreendemos que o nosso débito já foi totalmente cancelado, que já está terminado. E continuamos a nos esforçar bastante, embora Deus já tenha rasgado no Calvário a nossa nota promissória. Certa vez preguei sobre esse assunto numa conferência de aconselhamento, e depois da reunião, quando eu ia embora, uma senhora agarrou no meu braço e disse: eu nunca tinha percebido isso, mas é o que venho fazendo com os meus filhos, nestes 18 anos, cobrando dívidas, pedindo-lhes que me paguem o que me devem, em vez de dar a eles amor incondicional. E quantos traumas isso causou? Quer se submeter a 3 testes aqui comigo? Bom, vamos ver se você precisa perdoar alguém, inclusive a você mesmo. Primeiro ponto. O teste do ressentimento. Está ressentido contra alguém? Existe alguma pessoa que você ainda não conseguiu soltar? Pode ser um dos seus pais, ou seu irmão, a sua irmã, ou algum namorado, namorada, cônjuge, amigo, colega de serviço, ou uma pessoa que magoou você na infância, alguma professora do primário, ou alguém que abusou sexualmente de você quando pequeno. Segundo ponto, teste da responsabilidade. É mais ou menos assim. Se pelo menos a Maria, ou o José, ou o João, ou os meus pais, ou os meus filhos, ou a vida, ou Deus, se pelo menos alguém tivesse me pagado o que me devia, hoje eu não estaria com essa vida desgraçada. Não teria esse problema de personalidade. Se eles tivessem me pagado, então eu poderia pagar a minha dívida para com seu Senhor. Durante muitos anos, eu cometi esse erro de atirar culpa nos outros. Todas as vezes que eu fracassava, ou caía, ou falhava, eu ouvia uma vozinha interior, muito consoladora, que me dizia: não se preocupe, David, não foi culpa sua. Você teria se saído bem se não fosse por... Você assume a responsabilidade de seus fracassos e erros, ou lá no seu interior, um gravadorzinho é ligado toda vez e diz: eles me fizeram assim. Foi ele quem fez, foi ela quem fez isso. E em muitos casos, dar perdão ao outro é assumir responsabilidade de nossos erros. São 2 faces de uma mesma moeda, e só podem ocorrer ao mesmo tempo. O terceiro ponto é um teste bastante sutil. É o da reação contra uma pessoa que nos lembra outra. Você às vezes se vê reagindo contra uma pessoa só porque ela te fez lembrar de outra? Pode ser que você não goste do modo como seu marido castiga seus filhos, porque isso te recorda do seu pai. Que exagerado nesse ponto. É isso que ocasiona um conflito. Pode ser também que não goste de determinado vizinho ou se mostre sempre irritado e ressentido com um certo colega de trabalho. Por quê? Porque existe alguém a quem você nunca perdoou. E a sua reação para com este outra pessoa te faz lembrar desse alguém a quem você não perdoou. E um ressentimento acaba existindo contra ela. Mas como resolver os problemas da dívida? Bom, existe um modo bíblico de resolvermos o problema das mágoas recebidas no passado. E o método divino ultrapassa o ato de perdoar e abandonar os velhos ressentimentos. Deus toma esses pecados, fracassos e mágoas que ocorrem no passado e os envolve em seu elevado propósito para nós, com o objetivo de transformá-los. A maior ilustração desse fato é a própria cruz. Ali, Deus tomou um ato que, do ponto de vista humano, seria a pior injustiça que se poderia praticar e a tragédia mais cruel que já houve no mundo. E ele fez o mais sublime dom que um homem pode receber, que é a salvação. Vemos uma ilustração disso na história de José, que foi brutalmente maltratado por seus irmãos. Mais tarde, quando esses irmãos tiveram de se inclinar diante dele,
que era então o governador, ele não fez nenhuma cobrança, não reclamou nada. José não estava preocupado em cobrar sua dívida. E ele até sabia que eles iriam ter dificuldade em perdoar a si mesmos, e por isso disse: Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Você faz parte de uma comunidade cristã, onde não há dívidas? Seu casamento é um relacionamento sem cobranças de dívidas? Sua família também tem um relacionamento assim? Toda igreja deveria ser uma sociedade sem cobranças, onde todos se amam por serem amados, onde todos se aceitam por serem aceitos, onde todos temos graças um para com o outro porque desfrutamos da alegria de saber que o mestre rasgou o registro das dívidas que havíamos contraído sem poder pagar. Elas foram canceladas. Ele rasgou tudo. O que ele fez não foi acrescentar um determinado juro e depois dizer: pois bem, dou-lhe um prazo para pagar. E como ele nos livrou da nossa dívida, também podemos libertar os outros. Dessa forma, colocando em ação as forças do amor e da graça. O apóstolo Paulo resumiu tudo em poucas palavras. Ele diz: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13, 8. Jesus disse: De graça recebestes, de graça dai. Nesse versículo, ele empregou termos com a mesma raiz da palavra dom. Então, essa tradução literal seria: Dado vos foi dado. Dado, dai.